Querido, abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 14. Eu quero ler 2 ou 3 textos com você aqui. Nessa noite eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre o homem mais forte do mundo, não é? Que não é o incrível Hulk, não é? O homem mais forte do mundo não é o incrível Hulk, tá certo? Também não é, bom, aí eu vou puxar na memória o He-Man, também não é o He-Man, né? He-Man, aí puxei demais, né, Cristina? Aí, Carlinhos, fui longe, né? O pessoal tem uns 40 anos, né? O He-Man, tá? Não lembra disso não, né? Tá, só eu que estou envelhecendo aqui, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o homem mais forte do mundo, não é? Então, aqui no livro de Juízes, no capítulo 14, eu quero ler do verso 1 ao 4, depois do verso 10 ao 20. Juízes 14, verso de 1 a 4. A palavra de Deus diz o seguinte aí: Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Agora do verso 10 ao 20, no mesmo capítulo. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estar com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-eis 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhe disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido, que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não o declaraste a mim. E ele lhe disse: Nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia, lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma a seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu Sansão aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Agora o capítulo 16, por favor, versículo 1 e o versículo 4 a 6. Juízes 16, 1 diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Verso 4 do capítulo 16.
ao 6. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Amados irmãos, vamos orar, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez antes da palavra. Pai, nós queremos aqui nesse momento consagrar e dedicar ao Senhor esse tempo de ministração da Tua palavra. E nós te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor possa trazer essa palavra ao nosso coração, uma palavra viva, eficaz, poderosa, transformadora, de maneira que o nosso coração possa ser impactado, transformado pela Tua presença e pela Tua palavra. Nós oramos repreendendo todo espírito de incredulidade, resistindo, ó Deus, em nome de Jesus, a toda a obra do diabo contra a nossa vida, para tentar de alguma forma tirar de nós essa palavra. Nós oramos abençoando a vida, o coração, a mente de cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nessa noite eu quero pensar um pouquinho com você sobre a fraqueza de Sansão, porque esse camarada Sansão era um homem espetacular, mas ele tinha fraquezas. Ele era uma pessoa que nós poderíamos chamar hoje de crente, como você e eu somos, ou pelo menos a maioria de nós nos identificamos assim como crentes. E como crentes nós temos que tomar cuidado, porque existem fraquezas que costumam bater a nossa porta, ou mesmo se aninhar em nosso coração, e elas podem ser de grande prejuízo e trazer transtornos para a minha e para a sua vida. Veja, a Bíblia nos diz que Sansão era o homem mais forte do mundo. Ele foi um dos homens mais investidos de poder sobrenatural na história da humanidade. Não se sabe de ninguém na história bíblica que tenha tido poderes semelhantes aos poderes de Sansão, pelo menos do ponto de vista físico. Eu não me refiro ao ponto de vista espiritual, de ressuscitar mortos, de fazer milagres, mas Sansão, ele era um camarada de uma força enorme, descomunal. A gente só vê esse tipo de coisa em desenho animado ou mesmo nos heróis da Marvel, como eu disse aqui brincando, o Incrível Hulk e outras coisas. Mas Sansão, a Bíblia diz, ele era uma verdadeira fortaleza de Deus para a sua nação, para o seu povo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se manifestava através da vida de Sansão, concedendo a ele forças e habilidades físicas fenomenais. Sozinho, a Bíblia diz, Sansão estava enfrentando todo o exército dos filisteus e vinha destruindo toda a potência dos filisteus contra Israel. A Bíblia chega a mencionar, inclusive, que numa das ocasiões, por falta de arma para lutar, Sansão se deparou com a guarnição dos filisteus. Eram 1.000 homens, ele não teve dúvida. A Bíblia diz que ele pegou uma queixada de jumento, e com essa queixada de jumento, ele venceu 1.000 valentes dos filisteus, e ele começou a impor sobre a vida dos filisteus uma quebra de toda a opressão que eles traziam sobre o povo de Israel. Deus se manifestava de maneira extraordinária sobre a vida de Sansão. Sansão era imbatível, ninguém poderia vencê-lo fisicamente, e num desses combates que ele teve com os filisteus, quando ele os venceu com uma queixada de jumento, a sua fama cresceu, o seu nome percorreu a terra de Israel e percorreu todo o Mediterrâneo. Todas as pessoas conheciam Sansão de nome, o homem que havia vencido uma guarnição de 1.000 homens com uma queixada de jumento. Ele se tornou a maior dor de cabeça para os inimigos de Israel. Mas, sempre tem um mas, Sansão, diz a palavra de Deus que nós lemos aqui, começa a transparecer, a mostrar uma fraqueza
de caráter e uma fraqueza no seu relacionamento com Deus. Apesar de ter toda essa força, Sansão, ele começa na sua caminhada, à medida que os anos vão passando, ele começa a ignorar princípios da palavra de Deus para poder atender aos sentimentos e aos desejos do seu coração. E preste atenção, você que está aqui nessa noite e aqueles que me assistem, você começar a quebrar princípios da palavra de Deus, você começar a ignorar os valores da palavra de Deus para agradar o seu coração, é o maior laço do diabo contra a sua vida. O que nós temos encontrado de gente que está destruída, arruinada, porque quebrou princípios, porque desrespeitou valores da palavra de Deus, só para alegrar o seu coração, só para satisfazer os desejos do seu coração, não é brincadeira. O que nós temos encontrado de pessoas frustradas, mal resolvidas, entristecidas e vivendo uma vida quebrada, porque elas quebraram princípios. Quando a gente lê a história de Sansão, a gente vê que apesar de estar obtendo vitórias espetaculares no âmbito humano, ele estava perdendo, e a Bíblia revela isso para mim e para você, à medida que Sansão conquistava vitórias extraordinárias do ponto de vista humano, ele estava perdendo terreno no que diz respeito à área espiritual. Sansão é uma demonstração clara de que o poder e a fama sem temor do Senhor é um desastre para a minha e para a sua vida, para a vida de qualquer pessoa. A Bíblia nos diz que o fracasso começou a entrar na vida de Sansão através de alguns episódios que ele mesmo permitiu. Agora preste atenção. Quais foram esses episódios que destruíram a vida de Sansão? Eu já preguei sobre Sansão aqui nessa igreja, eu estava olhando as minhas anotações 6 vezes. Essa é a 7ª mensagem diferente no mesmo texto. Então eu não vou falar o que você já sabe. Mas quais foram os episódios que levaram Sansão à derrota, ao fracasso? Ele era um cara crente, por assim dizer. E você que está aqui nessa noite precisa tomar cuidado com essas coisas na sua vida, porque se você se considera uma pessoa crente, você, se não observar e não tomar cuidado com esses episódios que destruíram Sansão, esses episódios podem também destruir a sua vida, enfraquecer o seu relacionamento com Deus, tornar você uma pessoa indiferente aos valores e princípios da palavra de Deus. Que episódios foram esses que levaram Sansão à ruína? Veja, em primeiro lugar, a Bíblia diz que o fracasso entrou na vida de Sansão através da cobiça. Ele foi vencido pelos olhos. Irmãos, o verso 1 e 2 do capítulo 14 diz assim, é interessante que, eu vou ler os 2 versos, mas olha só, você começa a ler a história de Sansão, e a primeira vez, escute isso, a primeira vez na Bíblia que você ouve Sansão falar alguma coisa, ele vai falar de um rabo de saia. A primeira palavra de Sansão na Bíblia é sobre mulher. Veja aí o verso 1 e 2 do capítulo 14, diz assim, desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu, declarou a seu pai e a sua mãe e disse, vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. A Bíblia mostra que aqui começa a transparecer a fraqueza de Sansão, através da cobiça dos seus olhos. Apesar de Sansão ser um homem de um vigor extraordinário do ponto de vista humano, de ter uma força sobrenatural, de ter uma capacidade incrível de resistência física, ele parece não ter forças para dominar a si mesmo. Parece que ele não tem força para conter os seus próprios olhos. Ele simplesmente viu, a Bíblia diz que ele desejou e obedeceu aos sentimentos do seu coração.
Ele simplesmente foi atrás dos seus sentimentos, e por causa dos seus olhos, dos seus desejos, por causa dos seus sentimentos carregados de cobiça, Sansão estava perdendo o controle sobre a realidade espiritual. Tanto que os seus pais, no verso 3, o chamam e dizem a ele o seguinte: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Os olhos de Sansão foi a sua ruína. Jesus disse sobre os olhos o seguinte: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, luz. Mas se os seus olhos forem maus, Jesus disse que grande trevas será a estrada da sua vida. Seus pais, diz aqui o texto bíblico, não conseguiram convencer Sansão de que essa cobiça, de que essa atração, de que esse sentimento que envolvia o seu coração era algo péssimo. Sansão quis tanto agradar os seus olhos, que a Bíblia diz que ele acabou ficando sem eles. Esse é o primeiro problema. É a primeira coisa que pode levar uma pessoa à ruína, são os olhos. Como é que andam os seus olhos? Em que você tem colocado e repousado a sua vista? Porque nós temos hoje muita gente olhando para aquilo que Deus condena. Nós temos muita gente hoje colocando os olhos naquilo que Deus reprova, naquilo que Deus abomina. E aí a pessoa começa a dar errado a vida dela, a andar para trás da vida dela, e ela não entende a razão do seu fracasso. A razão do seu fracasso é esse problema com a pornografia. A razão desse fracasso é esses seus olhos que andam cobiçando as pessoas na rua. A razão do seu fracasso é que quando você não domina os seus olhos, eles destroem você. Isso serve para homem e para mulher. Sansão foi destruído pela cobiça dos seus olhos. Quando você lê a Bíblia, é impressionante. A primeira palavra de Sansão é: vi uma mulher. Os olhos de Sansão eram cheios de cobiça. Isso foi a ruína da vida dele. Tome cuidado com os seus olhos. Cuidado com os seus olhos. Em segundo lugar, a Bíblia diz que o fracasso ampliou a sua destruição na vida de Sansão, quando ele desacatou o conselho dos seus pais. E aqui eu quero gastar um tempinho a mais com você. Veja o verso 3, ele diz assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Preste atenção naquilo que a palavra de Deus está nos revelando na história de Sansão. A palavra de Deus está nos revelando nesse bate-papo que acontece entre Sansão, o papai e a mamãe dele, algo muito sério. Aqui a Bíblia nos revela as consequências de nós não honrarmos os nossos pais, violando os mandamentos ou desrespeitando os conselhos dos nossos pais, que estão em harmonia com a palavra de Deus. Quem desrespeita conselho e orientação dos pais, quando esses conselhos e orientações que os pais têm nos lábios estão em harmonia com a palavra de Deus, essa pessoa será amaldiçoada.
É o que está acontecendo com Sansão. Sansão estava delirando, Sansão estava flutuando, Sansão estava super apaixonado, ele estava tão seguro de si, confiando nos seus sentimentos e na cobiça dos seus olhos, que a Bíblia diz que ele desprezou a mais forte proteção espiritual que ele possuía, que era o conselho dos seus pais. Deixa eu te dizer uma coisa, a proteção melhor que você tem é o conselho dos seus pais, é a orientação da sua mãe, é a orientação do seu pai, especialmente se ele é crente em Cristo. Porque se ele não é crente em Cristo, você tem que tomar cuidado, porque aí vai falar besteira. Mas se ele é crente em Cristo, você, quando despreza o conselho, a orientação do pai e da mãe, então você está colocando a sua vida em risco, e as consequências de desonrar pai e mãe, elas se cumpriram literalmente na vida de Sansão. E você sabe quais são as consequências de desonrar pai e mãe? Você sabe o que acontece quando uma pessoa desonra o pai e a mãe? Veja, primeiro, a primeira consequência, quando alguém desonra pai e mãe, é que a vida dessa pessoa será curta, será encurtada. Êxodo 20, verso 5, os 10 mandamentos, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta para a bênção, mas ela também corta para a maldição. E a promessa da obediência ao quinto mandamento é que quem obedece ao quinto mandamento, honra pai e mãe, essa pessoa terá uma vida longa sobre a face da terra. A sentença, por outro lado, de quem desonra pai e mãe, de quem não obedece pai e mãe, a sentença é a morte prematura. E a vida dessa pessoa que desobedece, que desonra pai e mãe, ela será marcada por muitas frustrações, por muitas tendências depressivas, e não é de se admirar que no caso de Sansão, ele tenha morrido prematuramente. Por quê? Ele desonrou o pai e a mãe dele. E a desonra encurtou a vida de Sansão. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência de desonrar pai e mãe é que isso traz maldições. Deuteronômio 27:16 diz assim: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. A Bíblia diz que uma série de adversidades vem sobre a vida daquele que desonra a seus pais. Aquelas pessoas que desonram os seus pais, elas estarão mais sujeitas aos vícios, a problemas psicológicos e sentimentais, elas estarão mais sujeitas a problemas financeiros, a tormentas espirituais, a enfermidades, elas estarão mais sujeitas, por exemplo, a relacionamentos complicados, e isso tudo é por causa delas desprezarem, desonrarem o conselho dos seus pais. Por causa dessa desonra, Sansão foi um homem frustrado na vida sentimental. Esse diálogo entre Sansão, seu pai e sua mãe, aonde ele não quis escutá-los, honrá-los como orientador, foi que a partir desse momento, há um marco na vida de Sansão. Você pode olhar a história dele a partir dessa conversa. Ele nunca terá mais, ele nunca conseguiu ter uma vida sentimental sucedida ou bem resolvida. Pelo contrário, pelo fato de ele não ter escutado seus pais, essa desonra lhe custou a própria vida. Morreu de maneira prematura. A terceira consequência de você desonrar os pais ou a mãe, Provérbios 30:17 diz assim: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos no ribeiro o arrancarão, e pelos pintãos da águia, ou seja, pelos filhotes da águia, serão comidos. E deixa eu te lembrar, Sansão teve literalmente os seus olhos arrancados pelos filisteus. O princípio bíblico se cumpriu na vida dele. Então você que é filho, você que é filha, fica ligado, não desonre seu pai, não desonre a sua mãe,
preste atenção quando eles falarem para você, eles não querem ser um desmancha-prazer na sua vida, eles não estão aí para atrapalhar a sua caminhada, eles não estão aí para dificultar os seus sonhos. O seu pai e sua mãe te amam, querem o melhor para você, e você e eu precisamos aprender a honrar pai e mãe. Mas nós estamos vivendo uma geração onde eles estão quebrando todos esses valores, quebrando todos esses princípios. Ninguém respeita pai, ninguém respeita mãe, ninguém respeita professor, ninguém respeita policial, ninguém respeita autoridade. Na igreja, ninguém respeita pastor. Nós estamos vivendo uma geração de rebeldes, e por causa disso, esse povo está morrendo cedo. Por causa da desonra, esse povo está tendo problemas de ordem psicológica, emocional. Por causa dessas desonras, as pessoas estão tendo a vida sentimental frustrada. Sansão, diz a Bíblia, experimentou a ruína porque ele desonrou os pais. Tome cuidado com isso. Tome cuidado quando você se relaciona com uma autoridade, especialmente papai e mamãe. Vocês sabem, mas só para reforçar, eu fui criado pelos meus avós. Meu pai não era crente, pelo contrário. Meu pai gostava de beber, encher a cara e de ter uma vida de muitas aventuras, de casos fora do casamento. Mas todas as vezes que eu encontrava com meu pai, mesmo sabendo da prática dele, que era extremamente reprovável, eu nunca desacatei o meu pai. Eu me encontrava com ele e eu tomava a bênção dele, a sua bênção, meu pai. Me lembro que uma vez eu passei na rua, ele estava num boteco, enchendo a cara, já estava tonto. Eu vi, entrei no botequim e falei com ele assim: "Tá tudo bem, pai?" Ele já estava: "Esse aqui é meu filho", já estava tonto. Sabe como é que é bêbado quando vê um filho que ele tem em consideração? "Esse aqui é meu filho, é um garoto bom, é um orgulho que eu tenho, menino joia. Eu sou a benção, meu pai, dentro do botequim, Deus te abençoe, meu filho." É autoridade, irmãos. Eu posso não concordar nada com o que ele faz. Agora, eu não estou dizendo que você que é filho, que você que é filha que está aqui, você tem que obedecer seu pai quando ele te dá uma orientação que quebra princípios da palavra de Deus. Se seu pai e sua mãe mandar você fazer alguma coisa que quebra valores e princípios da palavra de Deus, você tem o dever de desobedecer. Imagina, você não vê de vez em quando aí, o pessoal que é da polícia aí, militar, sabe disso? E da civil também, né, Juninho? Quantos pais não treinaram os filhos em maracutaia para roubar? Não é? Seu pai manda você fazer um troço errado, filho, você tem o dever de dizer: "Não vou fazer, respeito o senhor, mas não vou fazer, não vou fazer." Você precisa entender que a ruína de Sansão, ela se dá porque desonra pai e mãe. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que o fracasso aprofundou a sua destruição na vida de Sansão. Essa aqui vai doer, viu, em algumas pessoas, inclusive quem vai assistir depois. O fracasso aprofundou a destruição na vida de Sansão através do jugo desigual. Preste atenção no que diz o verso 3. Quando o seu pai conversa com ele e pergunta para ele se não havia mulher entre o seu povo que pudesse ser uma boa esposa para ele, Sansão diz ao pai no final do verso 3 aí: "Toma-me esta, porque só desta me agrado." Escute só, você que é rapaz solteiro, você que é moça solteira, se você já casou, você vai levar isso aí no coração e pensar um pouco. Às vezes a gente fica invocado com um namoro, né? Encantado com aquela menina, com aquele rapaz. Aí o coração vibra, pulsa mais forte, dá aquele frio na barriga, um gelinho na espinha, esse negócio todo. E aí o pai e a mãe falam assim: "Ó, minha filha, escuta bem, hein?
esse camarada pode ser bonitinho, esse camarada pode ser cheirosinho, esse camarada pode ser malhadinho, ter gominho na barriga e tudo mais, bem trabalhado. Esse rapaz pode ser tudo isso, mas ele não serve para você. Aí sabe o que você faz, menina e moça? Já vi isso muitas vezes. Começa a namorar escondida, a dar dibre no papai e na mamãe. E você, criado na igreja, conhecendo os conceitos da palavra de Deus, se encantou por uma pessoa que não tem temor de Deus, que não tem consideração com os valores da palavra de Cristo. Sabe no que isso vai dar? Vai dar em sofrimento. Sabe no que isso vai dar? Vai dar em problema. A Bíblia diz, rapaz, que não adianta você se encantar com aquela menina que não ama Cristo, que não gosta da igreja e que não quer nenhum compromisso com o evangelho. Isso vai dar dor de cabeça e sofrimento para você. E eu estou falando de experiência própria. Vocês estão olhando para um fato desse. Eu sou esse fato. Minha mãe se encantou pelo meu pai, não era crente, cara bonito, simpático, cheio de conversa, se encantou. E aí, mesmo contrariando aos princípios e valores do papai e da mamãe, ela se encantou, casou, deu errado. Sofreu barbaramente naquele casamento. Eu sofri terrivelmente quando criança. Quantas vezes eu chorei nos cantos da minha casa, porque eu não tinha um pai, eu tinha um avô, mas era um homem que nasceu em 1911, criando um rapaz, uma criança de 1970. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes a minha mãe chorou, eu a vi sofrendo. Sabe por quê? Porque ela quebrou um princípio. Ela, como crente, quis namorar um cara não crente, deu errado. E eu sou fruto desse erro. Mas Deus faz coisas extraordinárias. Minha mãe ficou grávida em 65 antes do casamento. Eu era esse menino. Eu fui descobrir isso quando eu tinha 50 anos, tem 7 anos que eu descobri isso. Eu passei uns dias mal. Eu me senti meio estranho. Como é que é? Eu não fui bem planejado. Minha mãe ficou grávida do casamento em 1965. Aquilo me balançou com 50 anos. Mas aí eu fui entender toda a história de sofrimento da minha mãe, a quem eu amei muito, quem respeitei. Mas julgo desigual, querida, julgo desigual, querido, é dano. Com certeza, os antigos já têm um ditado, e eu quero enfatizá-lo aqui nessa noite, é o seguinte: antes só do que mal acompanhado. Para que você vai arranjar um estrupício para a sua vida? Ah, pastor, meu sonho é casar. Case com um homem crente. Se não for crente, não case. Fique solteira. É melhor do que você ficar levando tapa pela cara. É melhor do que você sendo espancada dentro de casa. É melhor do que você sendo traída na rua por esse homem que não te honra. É melhor sozinha. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Misericórdia, pastor. O senhor não sabe como que a solidão dói. Irmão, a solidão dói, mas dói mais ser traído, ser traída, dói mais ser envergonhado, e vendo o seu nome, a sua casa, sendo exposta diante da sociedade. Tome cuidado. Os pais de Sansão disseram assim: vem cá, não tem uma mulher aqui crente que te serve, não? Você já viu esse papo dentro da igreja? Você fala assim: irmã querida, escolha um rapaz. Ah, na igreja não tem ninguém para mim, todo mundo é meu irmão, é todo irmão, pode ser irmão, pode ser irmã, pode ser irmão, pode ser irmão. Aí tem gente que vai em Belo Horizonte, tem gente que vai arranjar em Belo Horizonte. Aqui, Belo Horizonte, Fabrício. Não, eu estou assim, estava escravo, não, mas esse Belo Horizonte, não gostei porque levou para Belo Horizonte. Não gostei, mas não é só você não, parece que também, né, tem a prima também, né, foi para Belo Horizonte, né, Pingo, mas a Rosana deu, mas esse pessoal vai em Belo Horizonte, ainda bem que era crente, né, glória a Deus, né,
Isso é bênção. Ser crente é bênção. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, não entre em julgo desigual. Os pais de Sansão disseram para ele, toma cuidado, não entra nessa, sai fora desse negócio, isso não é para você, é ruim para a sua vida. O apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ele diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E Paulo diz assim, lá em Coríntios 6,14, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão entre a luz e as trevas? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, é impossível, escute o que eu vou te dizer, é impossível alguém praticar o julgo desigual e sair desse relacionamento ileso. Ninguém que entra em julgo desigual vai sair sem ser machucado, sem ser ferido e sem experimentar dores. Ninguém. Ainda que o cara se converta ou ainda que a moça se converta. Antes desse processo acontecer, a gente sofre muito. A gente paga um preço elevado nisso. Sabe aquele negócio de que você começa a namorar uma pessoa que não é crente, e aí todo mundo diz assim, não entra, não vai, não, eu vou ganhar ele para Jesus. Eu vou ganhar ela para Cristo. E daqui a pouco você vê o cara lá no mundão, ou ela que era crente, lá no mundão. E ninguém ganhou ninguém, porque você não ganha nada, quem converte é o Espírito. Então, é melhor o cara ser convertido, e depois você pensa no fato, do que você entrar num relacionamento de julgo desigual. Sansão foi destruído por causa desse fato. Em quarto lugar, o fracasso, diz aqui a Bíblia, esparramou ainda mais a sua ação na vida de Sansão, quando ele contraiu um espírito ferido. Juízes 14, no verso 15, diz aí, ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? Veja bem, a Bíblia diz que Sansão não foi convencido pelos seus pais com relação a esse casamento. E aí ele vai para o casamento com essa moça que ele viu lá em Tina. E aí, como é que era o casamento dos tempos bíblicos? O casamento dos tempos bíblicos eram 7 dias de muita festa. 7 dias, irmão, de festa, bebida, comilança. No último dia da festa, tinha uma tenda armada, e aí o casamento era selado com o ato sexual. À noite, estava terminando a festa, o noivo e a noiva iam para a tenda deles, e aí o ato sexual consumava o casamento. Sansão tinha muitos convidados, e ele propôs um enigma para o pessoal. Você conhece a história? Ele matou um leão, jogou a carcaça do leão na beirada do caminho, passou lá uns dias depois, ele viu que a abelha tinha feito uma colmeia na carcaça do leão. Ele foi lá, pegou um mel, comeu, levou para o pai e para a mãe, não falou aonde tinha encontrado, outro problema, não falou onde tinha encontrado, não é? E aí quando ele vai casar, ele propõe um enigma, fala assim, olha, eu vou contar um negócio aqui, se vocês adivinharem o que é, eu vou dar para vocês 30 ternos, vamos falar na linguagem, 30 ternos, da Armani. Vamos botar lá para cima, 30 ternos do Armani. Agora, se vocês não adivinharem o meu enigma, vocês vão me dar esse terno, 30 ternos. E aí, ok, o pessoal topou. Só que aí eles perceberam que não iam adivinhar e começaram a trabalhar em cima da noiva de Sansão. Falou, olha, se você não nos revelar, nós vamos matar você, sua família, ninguém vai livrar você da nossa mão, vocês vão estar mortos, porque vocês nos convidaram para a festa, mas eu estou percebendo que vocês queriam nos roubar na festa. E aí, você já sabe da história, a mulher chora, e você sabe, quando a mulher fala no ouvido do homem, só o Carlinhos balançou a cabeça, mas vamos balançar os homens a cabeça aí casados? Quando a mulher fala no ouvido do homem, irmão, é difícil. É difícil, mulher fala no ouvido da gente, não tem homem que resista a mulher falando no ouvido da gente.
O resto não tem coragem, né, Carlinhos? Só você é corajoso aqui. Mulher falando no ouvido de um homem é um negócio difícil, irmão. E ela falou 7 dias no ouvido de Sansão. Sansão contou o enigma, ela revelou, mas preste atenção, ela revelou o problema, o enigma, eles adivinharam. Sansão ficou irado porque ele sabia o que tinha acontecido. Ele foi lá, guerreou contra os filisteus novamente, sem ninguém saber, matou 30 deles, trouxe as roupas, entregou o pessoal. E aí sabe o que Sansão fez? Era o último dia da festa. Em vez dele ficar para o encerramento e entrar na tenda e consumar o casamento, ele estava fuzilando de raiva. E ele foi para a casa do papai e da mamãe. Não fico com você hoje. Não fico. Ele foi embora para a casa do pai e da mãe. Sabe o que o sogro fez? Não teve dúvida. Devia ter um já de olho na mulher dele lá há muito tempo. Deu a mulher de Sansão, porque, preste atenção, já havia feito todo um acordo, havia toda uma aliança já. O sogro não podia fazer aquilo, mas ele fez. Ele era ímpio. Ele deu a mulher de Sansão para outro. Ah, meu amigo, quando Sansão viu isso, ele ficou furioso. E aí entrou no coração de Sansão algo terrível. Entrou no coração de Sansão uma situação de espírito ferido. Ele foi traído e ele estava ferido. Você já viu o que acontece com algumas pessoas que não têm juízo quando são traídas? A mulher foi traída e ela descobriu que foi traída. Sabe o que ela faz? Algumas que não têm nenhum juízo, vou pagar com a mesma moeda. Vai lá e trai o cara. Depois é uma desgraça. Porque se já havia um erro, irmão Dênio, com 2 erros não se faz um acerto. Só piora a situação. Cuidado quando você está ferido. Cuidado quando você está ferida. Porque nessas condições a gente costuma tomar um passo perigoso que pode arruinar a nossa casa, arruinar a nossa vida. Sansão ferido, ele toma uma atitude e ele então destrói toda a sua vida. Você pode reparar que depois que Sansão foi ferido, nunca mais ele conseguiu se equilibrar na sua vida sentimental, nunca mais ele conseguiu se equilibrar nos seus relacionamentos. Porque ele adquiriu um coração ferido, um espírito ferido. E um homem magoado, uma mulher magoada, uma pessoa ferida, se ela não for curada por Deus, pelo Espírito Santo, ela nunca mais se ergue na vida. Ela se torna alguém amarga, ela se torna alguém amargo. Sansão foi destruído por uma ferida no coração que nunca sarou. Nunca sarou. Em quinto lugar, eu estou terminando. O fracasso continuou ampliando, diz a Bíblia, os seus espaços na vida de Sansão através da prostituição. Veja, o capítulo 16, verso 1 diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Veja, Sansão está ferido, Sansão foi traído. Quem traiu Sansão? Os filisteus traíram Sansão, a mulher que ele havia escolhido traiu ele, o sogro traiu ele, e agora Sansão está o quê? Ele está dando uma volta na cidade de Gaza, e num tipo de rebelião sentimental. Sansão busca alívio para a sua dor aonde? Num ato de prostituição. Sansão busca alívio para a sua dor aonde? No colo de uma prostituta. Literalmente, ele chuta o pau da barraca. Sansão, com esse ato aqui de Juízes 16:1, ele está desonrando a Deus, ele está desonrando a sua família, ele está desonrando a sua nação, e ele desafoga as suas mágoas, as suas angústias no colo de uma prostituta. Espiritualmente falando, Sansão se torna como uma cidade sem muros. Naquela época, o que protegia uma cidade eram os muros. Você tem noção do que é que protege uma cidade hoje?
Me diga onde é que está o muro da cidade de Manhuaçu. Você sabe quais são os muros da cidade? Ô Dene, fica de pé aí, por favor. Me faça a gentileza. Esse é o muro da cidade. A polícia militar, junto, o Juninho já aposentou, com a polícia civil. São os muros, Dene. Obrigado, Dene, pode ser assinado. São os muros da cidade. São aquilo que impõe respeito à bandidagem. Netinho também, né, Netinho? Trabalha com esse negócio aí da polícia. É o que põe respeito. E a cidade, quando não tem muro, ela está sem proteção. E o que está acontecendo com Sansão? A sua vida espiritual ruiu. Ele que era um homem de Deus, agora está nos braços de uma prostituta. Ele que era um nazireu, um homem que era separado para ser santo, agora ele está magoado, ele está ferido, ele está ressentido e está no leito da prostituição. Sabe o que acontece com ele? Ele está a caminho da morte e não sabe. A luz do discernimento espiritual se apagou na vida de Sansão. A força física que ele possuía era insuficiente para proteger a área espiritual da sua vida. O diabo o atacou de maneira tão intensa, justamente naquela área que ele menos era protegido, porque desonrou o pai e a mãe, porque estava ferido. E se não houver arrependimento, se não houver volta, se não houver conserto com Deus, a ruína é só uma questão de tempo. Quando um homem ou uma mulher se envolve em prostituição, quando um rapaz, uma moça solteira começa a ter relações sexuais livres, se não houver arrependimento, se não houver volta, se não houver conserto com Deus, a ruína é questão de tempo. Sansão foi destruído por causa da prostituição. E para terminar, em último lugar, o fracasso arruinou a vida de Sansão quando ele foi consumido pela paixão. Repare, veja Juízes 16, verso 4 que nós lemos. Diz aí: depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Veja, Sansão quebrou princípios, não quis escutar os seus pais. Sansão, ele está ferido no seu espírito, ele já estava dominado por um espírito de prostituição. E agora Sansão se apaixona, e de novo pela pessoa errada. É de assustar como que o episódio de paixão e traição, eles vão se acumulando na vida de Sansão. Tudo parece se repetir e trazer de volta para a vida dele um trauma que é incurável. Os filisteus agora, eles contratam Dalila para destruir Sansão, mas eles não querem apenas um segredo, eles querem saber de fato qual é a origem da força de Sansão para destruí-lo. Sansão está consumido pela paixão. Os filisteus descobriram que o ponto fraco de Sansão era um rabo de saia. Ele era claramente um homem vulnerável na área sentimental. E quando a paixão consome o coração de uma pessoa, é uma tragédia. É uma tragédia. Porque paixão é diferente de amor. Paixão é diferente de amor. Paixão passa, acaba. Eu fico muito preocupado quando eu vejo gente que namora, não sei se é o seu caso, e que fica igual gato e rato. Sabe como é que é? Briga hoje, uma semana sem falar, 2, aí volta. Briga depois, volta. Briga depois, volta. E vai assim. Gente, isso é paixão.
Isso já está dando sinal para você de que vai dar errado. Sua mãe, com certeza, já deve ter te falado alguma coisa. Seu pai, com certeza, já deve ter te falado alguma coisa. Mas você gosta tanto, você quer seguir o seu coração. Você está apaixonado. Apesar do pau estar quebrando um relacionamento. Sansão estava enfeitiçado pela Dalila. Apaixonadíssimo pela Dalila. Ainda que Sansão tenha mentido para ela por diversas vezes, porque ela tentava descobrir o segredo, e ela chamava os guardas filisteus para prender Sansão. Você nota quando vai lendo o texto bíblico que ele mentiu para ela várias vezes, e várias vezes a casa foi assaltada por aqueles filisteus, e ele se livrou deles, mas ele foi abertamente traído pela Dalila, e parecia que ele não enxergava um palmo à frente do nariz, porque ele continuava envolvido com essa menina. Quantos mais os dias passavam, mais Sansão se tornava escravo desse sentimento pela moça errada, até que ele não resistiu mais, diz a Bíblia. Não resistiu mais à manipulação amorosa de Dalila. Ele foi traído por ela, capturado pelos filisteus. Eles arrancaram seus olhos, levaram ele para Gaza, prenderam ele com correntes de bronze, porque de ferro não servia, eles queriam mais segurança, prenderam com bronze. O que a palavra de Deus ensina, e eu quero terminar dizendo isso para você, o que a palavra de Deus ensina aqui, é que a paixão não apenas é cega. Você já ouviu essa expressão? A paixão é cega. Vou te dizer uma coisa, a Bíblia ensina que a paixão não é apenas cega, a paixão também cega os outros. A paixão enfeitiça, arranca da pessoa os olhos do entendimento. O pai está falando, a mãe está falando, o pastor está falando, o pau está quebrando nesse relacionamento de namoro, e você está querendo insistir num casamento. Deixa eu dizer um negócio para você, e eu vou terminar com ele. Talvez salve o casamento de alguém, ou a vida de um solteiro, ou de quem já é viúvo, ou de quem é divorciado. Talvez salve a sua vida o que eu vou dizer. Eu namorei muito pouco, poucas pessoas na minha vida, namorei, pouca gente. Mas quando eu estava em São Paulo, antes de assumir um compromisso com a Lu, solteiro, eu namorei uma pessoa, e realmente me apaixonei por essa pessoa. Em 3 meses de namoro, eu terminei 9 vezes com essa pessoa, 9 vezes, e ela não era qualquer um não, ela era crente, ela era da igreja, era filha de pastor. Eu olhei para aquela situação, e falei assim, isso não vai dar certo. Mas aí o coração estava apaixonado, sabe como é que é o coração apaixonado? A cabeça diz assim, sai fora, pula, chuta que é laço. Mas o coração, não, ela vai mudar. O coração e a cabeça, uma guerra, sabe como é que essa guerra acontece com a gente? O coração fala uma coisa, a cabeça fala outra. Irmãos, resumindo a história, eu levei esse relacionamento por 1 ano e 8 meses. Comprei móveis para casar, e não era qualquer móvel não, eu ganhava muito bem trabalhando com TI, eu era programador de informática, e ela também era tradutora bilíngue. Compramos móveis em dólar, um negócio chique, em buia, né? Um negócio chiquérrimo, tudo pronto para casar. Aí eu resolvi, orei e falei com Deus assim, Deus, isso vai dar errado, Eu falei com Deus assim, eu preciso que o Senhor me dê força, porque eu estava vendo que ia dar errado. Eu preciso que o Senhor me dê força para romper com esse sentimento. E eu tive coragem, irmãos, foi duro, eu fui lá e terminei o relacionamento. A família chorava de um lado, eu chorava do outro, porque a família era de pastor, gente séria,
Mas por quê? Porque não vai dar certo. Eu fiquei 5 dias de cama. Eu sei o que é ficar de cama por causa de relacionamento. Fiquei 5 dias de cama. Mas Deus me libertou daquela paixão. Se eu tivesse casado com aquela moça, eu estava divorciado hoje. Deus foi tão bom comigo, tão misericordioso, que Ele arrancou do meu coração aquele sentimento. E eu era amigo da Lu há muitos anos, nunca tinha pensado em namorar a Lu. E aí um dia Deus abriu meus olhos para minha amiga, pedi ela para namorar, casei com ela, sou feliz, louvo a Deus por esses 28 anos de casado, já vão para 29 o ano que vem. Só Deus para salvar a minha vida desse laço. Sansão foi destruído por causa da paixão. Não se deixe levar pela paixão. Não se deixe. Seu coração está te enganando. Então se prostre diante de Deus e receba de Deus a vitória, o livramento. Não entre pelo caminho de Sansão. Não importa quantos dons você tenha, não importa quanto tempo de crente você tenha, se você não ouvir a voz de Deus, se você não tratar com a paixão como deve ser tratado, você vai ser destruído. Dalila foi a última paixão de Sansão e lhe custou a vida, o destruiu. Cuidado com as suas paixões, cuidado com as suas paixões, porque Sansão foi destruído por uma paixão. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Sansão era o homem mais forte do mundo, mas ele foi destruído por causa das suas fraquezas. Perdeu o temor de Deus, e a perda do temor de Deus arruinou a vida dele. Então feche os seus olhos agora, e eu quero orar por você enquanto você está de olhos fechados. Pode ser que nessa noite, tudo o que eu disse aqui, muito do que eu disse aqui, pode não se aplicar a você, mas quem sabe um ponto ou outro dessa palavra se aplicou ao seu coração. Então tome uma decisão, mude de postura e de posição, enquanto é tempo. Nessa noite, ouça a voz de Deus falando com você. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, porque a tua palavra chegou até o nosso coração, e nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa aplicar essa palavra à nossa vida, que ao retornarmos para os nossos lares, ó Deus, o Senhor possa continuar ministrando ao nosso coração aquilo que tu queres para a nossa vida, através daquilo que ouvimos na tua palavra. Se houver aqui entre nós aqueles que precisam, Senhor, de uma mudança, de uma revisão, que o Senhor os ajude a rever os seus caminhos, os seus passos, os seus relacionamentos, que o Senhor possa livrar o meu irmão e minha irmã das suas fraquezas, das suas dificuldades, quebrando todo laço, toda cadeia que possa estar, ó Deus, impedindo o crescimento espiritual, o amadurecimento dessa pessoa como gente. Que o Senhor possa nos ajudar nessa noite. Livra-nos das nossas fraquezas, Senhor. Sansão teve as suas fraquezas que custaram a ele muito caro, mas nós todos também temos as nossas fraquezas, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a lidar com elas, a romper com elas, a quebrar essas cadeias de fraqueza, para que possamos, ó Deus, experimentar uma vida estável, amadurecida, uma vida firme na tua presença, sobretudo. Nós oramos abençoando teu povo, a tua igreja,
Oramos abençoando aquelas pessoas que nos ouvem nesta hora, de maneira que o Senhor possa visitar os seus lares, aplicando também a elas a tua palavra que escutaram nesta hora. Nós oramos abençoando a vida de todos em nome de Jesus. Amém.